E vamos nessa aula de hoje falar um pouco mais sobre corrente elétrica, algumas coisas aqui como sentido convencional, direção da corrente, simbologia e sentido real da corrente elétrica, certo? Vamos a essa aula de hoje. A corrente elétrica, até agora nós vimos estudando que ela é um fluxo ordenado de elétrons e que as baterias nós temos aqui, ó, eles saem daqui do polo negativo, certo? Do polo negativo da bateria, o elétron sai, ou a corrente elétrica, e ela vai para o polo positivo aqui da nossa fonte. E essa é a maneira real, é a maneira que se existe. Porém, quando começaram a fazer os estudos sobre eletricidade, eles achavam que a corrente elétrica era algo que saía do mais para o menos. Então, pensava-se que a corrente era algo que saía do mais para o menos, porque eles não tinham esse conhecimento aprofundado do átomo, dos elétrons. E até hoje você vê que é algo muito difícil você falar de algo que é invisível hoje. Já é difícil, imagine há muitos anos atrás isso, onde as tecnologias eram bem limitadas. Só que com o tempo, com o avanço dos estudos, nós passamos a ter a noção real de que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons que vão do menos para o mais, ou seja, de uma região que tem mais elétrons para uma região que está em falta de elétrons. Só que como no princípio acreditava-se nessa teoria aqui de que era do mais para o menos, toda uma teoria, certo? Livros e tudo mais foi desenvolvida com base nessa ideia aqui, ó. E por conta disso, anos depois eles descobriram que o real era dessa maneira aqui, só que aí ficou duas coisas envolvidas e eles resolveram, para não acabar com tudo que já foi escrito, com tudo que já foi feito, se escrever um livro hoje já é algo trabalhoso e difícil, imagine naquela época, certo? Para escrever um livro, para imprimir, fazer a capa e tudo mais. Então, vamos falar dos dois tipos de corrente elétrica. Sentido real. Guarda esse nome aí, sentido real é o que? Real, o que é verdadeiro, é como acontece internamente nos átomos. É esse daqui. A corrente elétrica, ela sai do menos e vai para o mais. Nesse percurso aqui, ó, do menos para o mais. Certo? Da região onde tem elétrons em sobra para a região onde tem átomos com falta de elétrons. E aqui está indicando o sentido, vamos colocar aqui a simbologia da nossa corrente, que é um I. Aqui está indicando o sentido, ou seja, uma setinha dessas assim, ó, meio arredondada, está indicando o fluxo da corrente. Então, está indicando que está saindo do menos para o mais. Esse aqui é o sentido real, o sentido das teorias. E é o que acontece lá internamente, como eu já mostrei, a região onde tem excesso de elétrons. Então, esses elétrons, eles fluem para a região onde tem falta de elétrons, certo? Então, esse aqui é o sentido real da corrente elétrica. Porém, o que você vai ver nos livros, o que você vai ver em todos os lugares, inclusive o funcionamento dos equipamentos, é no sentido convencional. É da maneira como eles achavam que funcionava a corrente elétrica. Então, o sentido convencional ele diz o seguinte, que a corrente elétrica sai do mais para o menos, certo? O sentido é esse aqui, ó, do mais para o menos. Então, é como se fosse aqui o contrário, ó, do mais... É como se fosse não, é aqui o contrário, do mais para o menos. Aí você fala, mas isso não faz sentido. Realmente não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso aqui, certo? Mas como foi desenvolvida toda uma teoria, livros e postulados e tudo todos os estudos foi baseado no sentido convencional, porque eles não era convencional na época, que eles não sabiam da verdade do funcionamento dos elétrons, dos átomos, do fluxo de corrente, e eles deduziram que saía alguma coisa, a corrente elétrica era alguma coisa que ia do mais para o menos. Depois descobriu a verdade e aí, para não apagar, não deletar tudo aquilo que já foi feito, fizeram o seguinte, vamos considerar sentido convencional para a teoria antiga e o sentido real para a teoria nova, que é o que realmente é o funcionamento da corrente elétrica. Então, agora nós vamos estudar e trabalhar com o sentido convencional. Aí você pode me fazer a pergunta, mas por que eu vou ter que fazer isso? Porque nos livros estão assim, os equipamentos de medição trabalha com sentido convencional, ou seja, um multímetro. Se você colocar no mais e no menos, você vai ter uma leitura positiva. Se você inverter, você vai ter uma leitura negativa. A simbologia dos componentes do diodo, ó lá, o diodo, ó, um componentezinho, o diodo. Ó.
Aqui é a região negativa e essa aqui é a parte positiva. O diodo, se você polarizar ele assim, colocar o positivo da bateria aqui e o negativo, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica, ou seja, ele considera que a corrente sai do mais para o menos. Se você tentar trabalhar da maneira real, você vai ter um problemaço na sua cabeça, na sua mente, porque você vai pensar, opa, aqui o diodo está barrando, tá vendo essa barrinha? Ela está barrando a corrente elétrica. Então, se você pensar que ela sai do menos para o mais, vai gerar uma confusão na sua cabeça, porque as simbologias dos componentes eletrônicos, os equipamentos, tudo em eletrônica é desenvolvido pensando no sentido convencional. Aí você diz, mas por que você ensinou o sentido real? Porque como é que eu ia te ensinar que elétrons saem do mais para o menos? Como é que eu ia te ensinar essas coisas se eu não te mostrasse a forma real? Se eu não te mostrasse da maneira real, não ia fazer sentido nenhum. Eu te dizer, ó, aqui tem falta de bolinhas e essas faltas de bolinhas vai para o outro lado que está em excesso. Ia ser algo muito estranho, perfeito? Mas pensar no sentido real, no convencional, não vai mudar nada em seu circuito. Ele vai funcionar do mesmo jeito perfeitamente, certo? Mesmo que você queira pensar do sentido real, não vai mudar nada. Só vai dar um nó no seu juízo. Quando você vê as simbologias tudo diferente, tudo ao contrário, e quando você for estudar, você vai ver muita gente trabalhando com sentido convencional, então isso vai dar uma confusão na sua cabeça. E aí, para facilitar, pense que essa região aqui é a região que tem os elétrons, que estão lá em excesso, e que eles estão fluindo lá para baixo. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. É só uma questão de convenção. Até essa questão de mais e menos é convencionado. Isso aqui poderia ser um quadrado e aqui triângulo. Poderia dizer que a região positiva é quadrado e a região negativa é triângulo. Entendeu? É tudo relativo. Eu tenho aqui dois circuitos. Nós temos aqui a simbologia de uma bateria, certo? O real seria uma pilha, mas você pode chamar de bateria. Aqui a simbologia de uma lâmpada. Simbologia de uma lâmpada. Aqui outra lâmpada. Aqui a nossa bateria. Então, o sentido convencional da corrente elétrica diz o seguinte, que a corrente elétrica ela sai do mais, ó, o sentido, ó, para o menos. Tá vendo? O mais não é aqui, então ela vai percorrer nesse fio aqui, nesse caminho, vai acender a lâmpada, vai voltar e vai para o menos. O sentido real da corrente elétrica é o contrário, é a corrente saindo do menos. Eu vou até botar assim quadradinho. Para o mais. Certo? Então, o sentido real trabalha com a corrente saindo do menos para o mais, porém, o sentido convencional, que é o mais utilizado e o mais trabalhado em toda a eletrônica, em toda a teoria, nos equipamentos, na simbologia dos componentes, é que a corrente elétrica sai do mais para o menos. E é dessa maneira aqui que nós vamos trabalhar, certo? Essa daqui nós não vamos trabalhar, porém essa aqui é a maneira real. Então vamos às nossas próximas aulas.